Olá e bem-vindos ao Inovação. Eu sou sua apresentadora, Lynn Ploschmeier, e obrigada por estarem conosco. Agora, com o aquecimento global, a busca por soluções acelera. E hoje destacamos inovações que enfrentam o desafio climático. Primeiro, nossos destaques. De startups ao impacto global. A cena de tecnologia ambiental de Israel está em alta. Vamos analisar isso com uma especialista no estúdio. Uma empresa israelense está enfrentando a crise hídrica, transformando o ar em água potável. Fomos conferir de perto. Memes grotescos impulsionam uma nova onda de hype das criptomoedas. E investidores pagam o preço. Israel se destaca na tecnologia ambiental, convertendo lixo em materiais reutilizáveis e liderando em hidrogênio verde. Suas startups usam patentes e ciência avançada para levar inovações locais do laboratório aos mercados globais, mostrando que até um país pequeno pode ter grande impacto na luta contra as mudanças climáticas. Então, para falar mais sobre isso, agora estou acompanhada por Gilat Tauber, sócia e advogada de patentes do Grupo Reinacom. Gilat, muito obrigada por estar conosco hoje. Vamos direto ao assunto, porque a tecnologia climática é muito. Eu imagino que às vezes pode ser um assunto meio árido, pode ser difícil de entender. Então, como explicamos esse grande desafio que temos pela frente para as pessoas que estão no comando? Olhando para Israel, começamos pois não tínhamos opção. Vivemos em um país que tem certa escassez de alimentos e água e tivemos que começar de algum lugar. Então, começamos com a irrigação por gotejamento, melhorando nossas necessidades agrícolas, e continuamos disso para algo que passou de sobrevivência para uma startup, para a nação das startups, da irrigação por gotejamento para e tomates com longa vida útil. Anos atrás, melhoramos nossas tecnologias agrícolas e de tecnologia climática para basicamente usar tudo o que temos e, em alguns casos, transformar isso em excedente. Nossa situação atual com a água é de excedente de água em pleno deserto. Assim, conseguimos fornecer água para vizinhos como a Jordânia e transformar isso em uma ponte para a estabilidade regional. Por que você acredita que Israel é ideal para desenvolver tecnologias inovadoras? Bem, nós temos muitas pessoas que foram treinadas e trazem novas ideias, e o que chamamos de chutzpah israelense, que é uma palavra conhecida, eu ouço isso em todo lugar. Tentar coisas novas, e mesmo que você ache que algo pode não funcionar, você deve tentar. Vindo da melhoria da agricultura e obtendo mais produção da mesma região, da mesma terra. Temos clientes que usam inteligência artificial para identificar o momento exato de polinizar suas flores e obter mais frutos do seu campo. Temos clientes que usam uma tinta que utiliza energia solar para resfriar sua casa em vez de aquecê-la. Temos clientes que imprimem carne usando materiais vegetais para criar produtos semelhantes à carne com a textura certa que você espera. E temos clientes que melhoram a eficiência dos campos solares para obter melhor energia do sol, evitando sombreamento durante diferentes períodos de tempo. A evolução ocorre. E daquela nação de sobrevivência que tivemos que começar há muitos, muitos anos, agora estamos em uma posição de trazer ideias e torná-las eficientes. Onde qualquer outra coisa funcionaria. Certo. Então, como explica isso? O financiamento em tecnologia climática em Israel caiu em 2024. Como você justifica isso? E como podemos avançar a partir disso? Então, vemos uma correção no mundo todo entre 2023 e 2024. Podemos ver que o financiamento em Israel para as empresas startups voltou a cerca de 15 milhões de dólares, chegando a 1 bilhão de dólares durante 2025. Precisamos realmente recuperar a confiança internacional, mas ainda vemos investidores internacionais participando continuamente do financiamento de empresas israelenses e o setor de alta tecnologia israelense continua crescendo.
E esperamos muitas novas ideias de pessoas que estiveram no mesmo lugar nos últimos 2 anos, conhecendo outras pessoas e trazendo novas ideias. Isso vai se tornar as novas invenções em clima e outras tecnologias. Muito empolgante. Ansiosos pelo que vem por aí em Israel. Muito obrigada, Dilat Tauber, sócia e advogada de patentes do grupo Reinhold Kohn, por estar conosco. Obrigado. Vamos a um exemplo concreto. Uma inovação em tecnologia climática pode mudar a vida de 2 bilhões de pessoas. Cerca de um quarto da população mundial não tem acesso à água potável, mas a solução pode estar em Israel. Nos escritórios da WaterGen, a empresa encontrou uma maneira de transformar o ar que respiramos em água potável. O apresentador e correspondente do canal francês, Christopher Barolin, foi conferir pessoalmente. O ar que respiramos contém H2O, ou água, que representa quase 4% do ar total. E se pudéssemos transformar a umidade e o ar ao redor em água potável? É exatamente isso que está acontecendo em Petach Tikva, perto de Tel Aviv, graças à WaterGen. A empresa israelense nos recebe em seus escritórios para explicar como a tecnologia funciona. Iniciamos nossa visita nos telhados de Petach Tikva. Esta é uma das máquinas Esta é uma das máquinas que transforma o ar de Petach Tikva em água. juntos na água, exatamente, não só na água. Exatamente, não é qualquer água. Graças à nossa tecnologia, podemos produzir uma grande quantidade de água usando pouquíssima eletricidade, e a água é de alta qualidade, mineralizada porque nós mesmos a mineralizamos. Qual a capacidade de produção dessa máquina? Esta máquina gera até 1.000 litros de água por dia, conforme o clima. Isso basta para abastecer com água mineral todo o prédio de 6 andares e nossos funcionários. Esse tipo de máquina pode ser instalada em qualquer lugar, não só em telhados. Atualmente temos presença comercial em mais de 90 países. Projetos assim, em prédios de Israel, promovem sustentabilidade ao reduzir plástico e oferecem água de melhor qualidade aos funcionários. Sei que vocês têm máquinas na China, onde o ar é mais poluído que em Israel. Como vocês podem garantir que a água continue segura e de alta qualidade em meio ao ar poluído, seja em centros urbanos como Petach Tikva ou em áreas ainda mais poluídas na China? É importante saber que a WaterGen vem desenvolvendo essas máquinas nos últimos 10 anos. Nós possuímos muitas patentes para filtragem do ar, assim como nossas cápsulas de filtragem, que nos permitem produzir água de qualidade excepcionalmente alta. Ao fundar a empresa, instalamos nossas máquinas em regiões altamente poluídas, sem mencionar países. Sim, e todo mês mandávamos a água para testes em laboratórios externos. O extraordinário dessa tecnologia é que a água sempre se mantém pura e rica em minerais. As duas máquinas nos telhados de Petach Tikva podem produzir entre 1.000 e 6.000 litros de água por dia. 1.000 litros duram 4 a 5 dias para uma pessoa. 6.000 litros atendem uma família de 4 por uma semana. A água pode ser consumida diretamente de uma torneira no telhado. Ou de dentro dos escritórios. E a água que está aqui dentro? A água aqui é água de Petach Tikva. Esse é um ponto importante. Muitos países valorizam sua água nacional, fonte de orgulho e marketing de garrafas de diferentes regiões. Por isso, oferecemos uma solução. Não só para os governos promoverem o orgulho nacional, mas também para fontes de água e parceiros que querem engarrafar sua própria água. E a água tem um sabor incrivelmente puro. Essa foi a primeira inovação da WaterGen, mas desde então a empresa israelense criou outras máquinas capazes de transformar o ar de uma sala em água potável, como nos escritórios da WaterGen. Como essa tecnologia funciona? Por dentro é surpreendentemente simples. Nós puxamos o ar para dentro das nossas máquinas, limpamos com os filtros da WaterGen e depois passamos pelo nosso sistema, que produz grandes quantidades de água usando muito pouca eletricidade. A água é segura para beber, depois passa por filtragem e mineralização. O que você acabou de provar veio exatamente desse mesmo processo. Até 220 litros por dia. Para comparar, 220 litros de água por dia equivalem a cerca de 145 garrafas. Uma vez em zonas de desastre, essas máquinas podem ser implantadas e totalmente operacionais em menos de 30 minutos. A WaterGen enviou essas máquinas para todo o mundo, após furacões nos Estados Unidos e para zonas humanitárias no sul da Ásia. Esses são projetos que fazem uma diferença real e deixam um impacto duradouro. Pegue o do Quênia, por exemplo. Uma vila de mulheres que Suportaram situações extremamente difíceis.
Os Emirados Árabes Unidos firmaram parceria com a Watergen para vender água nacional produzida do ar. Projetos como este continuam impulsionando a Watergen e seguirão até 2026. O ecossistema de startups de Israel ganha destaque mundial, inclusive em sustentabilidade. Ano passado, 60 startups israelenses desenvolviam tecnologias avançadas de descarbonização, até fora das indústrias verdes tradicionais. O esforço global para reduzir emissões impulsiona a busca por combustíveis limpos, e o hidrogênio desponta como solução promissora, embora torná-lo acessível e escalável ainda seja um grande desafio. Para falar mais sobre isso, agora estou acompanhada de Gilad Lando, Chief Executive Officer da Catamon. Muito obrigada por estar conosco hoje. Você desenvolveu um produto inovador para tornar o hidrogênio acessível. Mas vamos primeiro ao problema. Então você pode, por favor, nos explicar qual é o problema que vocês estão tentando resolver? O hidrogênio é uma ótima solução, pois ao reagir com oxigênio gera água e energia sem efeitos negativos. Mas o problema está no hidrogênio. É como o elefante na sala. Quando você quer 1 quilo de hidrogênio, o volume que ele ocupa é como um grande elefante. Então você precisa convertê-lo em outra coisa para poder transportá-lo ou armazená-lo. E hoje, a maioria das empresas vai produzir, a partir do hidrogênio, uma nova molécula chamada amônia. E depois, após transportá-la para outro lugar, eles vão convertê-la de volta em hidrogênio e então vão usá-la para energia. Mas isso é muito problemático. Há muitas etapas, é muito caro, cada etapa é muito cara e consome muita energia. Desenvolvemos um auxílio chamado catalisador, que todos usam. Ele é importante, mas o nosso é extremamente potente. É feito de cerâmica, sem metais raros, por isso é acessível e potente. Então, podemos realizar essas etapas de forma muito econômica e praticamente sem usar energia. Por que e como você faz isso? Como se posiciona no mercado? Como estão os custos? Já compete com combustíveis fósseis ou ainda não? Como isso funciona? Atualmente, o hidrogênio não compete com os combustíveis por ser quase 3 vezes mais caro, mas nossa solução pode reduzir o custo, tornando-o só um pouco mais caro. Os combustíveis, isso muda muito. Pense, você vai ao mercado e o tomate está 10 vezes mais caro. Fazemos isso pelo meio ambiente, mas se custar 3 vezes mais, você acaba não se importando com o meio ambiente. E é exatamente aí que queremos mudar isso. E podemos mudar dos dois lados, o que é muito para uma startup jovem. Isso é verdade. Então, se você tem hidrogênio, de onde ele vem? Dos painéis solares no deserto. Há várias formas de obter hidrogênio, mas para ser verde é preciso produzi-lo com painéis solares. Certo. A maneira mais ecológica de fazer isso. E se olharmos, por exemplo, para o continente europeu, agora ele realmente depende, por exemplo, do gás russo, do petróleo russo. E eles querem se livrar disso. Então, há um grande esforço para que o hidrogênio se torne algo comum nos próximos anos, esperamos. Então, como você vê essa evolução? Então, a barreira era o custo. Digamos que você produza hidrogênio nos desertos da Arábia, no Oriente Médio, eles têm muita agricultura solar. Então, você pode convertê-lo em amônia, enviar para a Europa, e a Europa pode usá-lo como fonte de energia em vez do gás russo. Produto empolgante que você está desenvolvendo. Obrigada, Gilad Lando, Chief Executive Officer da Catamon, por estar conosco. Muito obrigado. Agora, a gigante dos chips NVIDIA está no mercado para comprar uma startup israelense. Já conversamos sobre isso em um programa anterior, a i21 Labs, embora a empresa israelense não tenha comentado. Relatórios indicam que as negociações de compra giram em torno de 3 bilhões. Agora estou com a apresentadora e correspondente Nicole Sedek para explicar. Nicole, o que mais pode nos contar? Bem, Lynn, como você mencionou a i21 Labs, nós entramos em contato com eles para saber se há alguma verdade nesse relatório. Ainda não tivemos resposta deles. Mas se esse relatório for verdadeiro, isso é enorme. Muitos dos nossos telespectadores provavelmente vão se lembrar da i21 Labs de um dos seus episódios anteriores. Essa é uma empresa israelense que se especializa em processamento de linguagem natural e inteligência artificial generativa. Eu tenho que dizer, Lynn, em 2023, em uma rodada de investimentos, eles estimaram o valor da i21 Labs em 14 bilhões e tanto a NVIDIA quanto o Google participaram dessa rodada de financiamento. Então, o que estamos vendo agora, de acordo com esse relatório, é que a NVIDIA quer expandir sua parceria e, na verdade, adquirir a AI21 Labs por cerca de 3 bilhões.
Isso mostra, de modo geral, que a NVIDIA realmente investe em Israel. Devemos lembrar disso. Foi recentemente que a NVIDIA anunciou um campus de pesquisa e desenvolvimento de vários bilhões de shekels em andamento no norte de Israel. Será um polo tecnológico com cerca de 10 mil funcionários. A NVIDIA vê Israel como sua segunda casa fora da Califórnia. E especialmente como a i20 e Labs se encaixa nisso, é na verdade pela sua equipe, de acordo com esse relatório. O que a NVIDIA valoriza na i20 e Labs, apesar das grandes capacidades da empresa, são os cerca de 200 funcionários, em sua maioria com diplomas avançados e especialização em inteligência artificial que se destacam. Essa é uma especialização e talentos que muitas empresas não possuem, então envolve não só as empresas, mas também as mentes que seriam adquiridas. Eu também preciso acrescentar, Lynn, quando olhamos para o panorama geral aqui. Uma aquisição de 3 bilhões pode parecer enorme, mas isso está de acordo com o que estamos vendo aqui em Israel. O mercado de tecnologia israelense teve um dos melhores anos da década em saídas, como fusões, aquisições e ofertas públicas. Apesar da guerra em Gaza, do Irã, da guerra multifrontal que Israel vem enfrentando, as saídas de tecnologia estão em alta. O valor das saídas de tecnologia israelense saltou 340%. Sim, quero repetir, 340, quase 59 bilhões em 2025 e em 2024 foram 134 bilhões. Estamos vendo um grande aumento e muitas empresas estrangeiras querendo se envolver com empresas israelenses, analisando o panorama geral. Isso realmente mostra a NVIDIA expandindo seu alcance não só em Israel, mas também com algumas dessas empresas israelenses. As empresas israelenses realmente estão causando impacto globalmente. Obrigada, Nicole, por explicar isso para a gente agora. Você pode ter visto seu feed de redes sociais inundado com memes ofensivos sobre pessoas como George Floyd e Charlie Kirk. Se você olhar além da superfície, esses memes podem ser fachada para algo pior. Fraude com criptomoedas, reportagem de Joe Brown. Pessoas estão criando memes gerados por inteligência artificial de um George Floyd Android para promover golpes com criptomoedas. Eu sei que essa frase parece um pouco insana, então deixa eu explicar para você. Criar uma criptomoeda pode levar apenas 5 minutos usando uma blockchain já existente, que é um sistema que registra transações. Basta um nome chamativo como Lincoin, limitar a oferta de imagens e pronto, você criou um novo token de cripto, pois é muito fácil. Dezenas de milhares de pessoas já criaram as suas próprias, mas como fazer a sua se destacar na multidão? A resposta é: faça ela viralizar. Transformar memes em meme coins não é novidade. A mais famosa é a Dogecoin, favorita de Elon Musk. Ela chegou a se aproximar do dólar em certos momentos, mas a maioria não chega perto disso. Contudo, podem ser muito lucrativas para poucos. Supondo que eu queira lucrar com a Lincoin, já que a criei, posso definir a oferta e adquirir quantas quiser pelo menor preço. Depois posso divulgar na internet, atrair investidores e multiplicar o valor por 10. Então, quando o token estiver no auge, eu posso puxar o tapete das pessoas, vendendo minhas ações sem valor por 10 vezes o preço, prejudicando outros investidores, mas ganhando uma fortuna. Isso é chamado de pump and dump. Inflaciono o token e vendo para lucrar. Lembra dessa garota? Qual é uma coisa que você faz na cama que deixa um homem louco toda vez? Você tem que dar aquela cuspida caprichada naquilo. Os 15 minutos de fama dela terminaram em desastre devido ao esquema Hawk to a Coin, que ela nega ter envolvimento. Se você está pensando, peraí, isso parece um pouco ilegal, é porque realmente é. Mas como o mercado de criptomoedas é relativamente novo, é muito difícil de regular, então também é difícil processar agora. Como mencionei antes, há memes do George Floyd como o George Droid circulando no TikTok. Esses vídeos têm um conteúdo ofensivo demais para eu falar ao vivo. Mas ele tem promovido uma criptomoeda chamada Floyd AI. No universo do George Droid, há o Kirkinator, avatar de Charlie Kirk com o Exterminador do Futuro, que possui sua própria criptomoeda. Memes ofensivos de inteligência artificial e o choque desses conteúdos impulsionam sua viralização e rendem lucros aos criadores graças aos algoritmos das redes sociais. Nada indica que sejam esquemas de pump and dump, mas a falta de transparência nessas e outras moedas meme é muito perigosa. E o que isso mostra é que, ao criar esses memes ofensivos com o propósito de viralizar, você pode se colocar em uma posição de realizar fraudes em larga escala com a proteção do anonimato. O fácil acesso à inteligência artificial e criptomoedas mostra que Kirkinator e George Droid são só o início. E sem uma regulamentação adequada, quem sabe como isso vai acabar?
Lincoln. Obrigada, Joe Brown, pela ideia de fraude com criptomoedas. Então, das fraudes cripto às notícias globais de tecnologia, agora estou acompanhada por Jody Nederowitz, que vai nos levar aos cantos e recantos de todas as novidades. Então, Jody, vamos começar com um presente de Natal que deixou as pessoas abaladas. Sim, as pessoas estavam recebendo esses livros de perguntas e respostas com tema de futebol e estavam percebendo que muitas das respostas e perguntas eram simplesmente bizarras ou totalmente erradas. Parecia até que poderia ter sido escrito por inteligência artificial e estavam sendo vendidos por cerca de 5 libras. Mas você pensaria que em um livro de perguntas e respostas, as respostas seriam corretas. Isso nos faz refletir sobre em que confiar e o que está disponível, especialmente itens criados com inteligência artificial. Então, os livros de perguntas e respostas eram sobre o Man United, ou era algo mais de nicho? Temas de futebol de nicho, na maioria das vezes, coisas britânicas. Mas estavam errados. Eles estavam errados. Eles simplesmente estavam errados. Uau! Então é muito fácil cometer fraude usando inteligência artificial. Estamos aprendendo isso hoje. Então vamos para a Venezuela. Porque mesmo com todas as notícias da semana passada, aparentemente Trump não atacou Caracas. Sim, de acordo com o ChatGPT, que claramente não leu nenhuma das manchetes ou artigos de notícias, isso não aconteceu. Ele também reforçou isso, dizendo que se você viu uma manchete, vídeo ou postagem dizendo o contrário, era desinformação, sátira ou especulação. E isso é algo sério, porque muitas pessoas dependem desses chatbots para todas as suas informações. Então, você realmente... Isso está nos mostrando que realmente precisamos checar 2 vezes e não confiar apenas em uma fonte de informação. Para as nossas notícias e especialmente para a história e esses eventos realmente grandes e importantes. Pelo menos nosso trabalho está seguro por enquanto. Essa é a boa notícia. Mas é estranho, pois apesar dos relatos, o ChatGPT não percebeu e disse que nunca aconteceu. Como isso é possível? De jeito nenhum. Se você pensar bem, isso muda nossos eventos históricos e como os entendemos. Incrível. Então confie em nós, não no ChatGPT por enquanto. Também de Donald Trump a Elon Musk. Outra pessoa que nunca nos deixa entediadas. Porque o chatbot dele, o Grok, está aprontando de novo. Então por que dessa vez? Sim, essa não é tão engraçada. O Grok está sendo criticado por sexualizar imagens de mulheres e crianças em seu conteúdo. Vários casos disso foram encontrados no X, onde mulheres descobriram que suas fotos foram transformadas em imagens de nudez. As roupas delas foram removidas digitalmente e elas apareceram em situações sexuais. Uma mulher entrevistada disse que se sentiu desumanizada e reduzida a um estereótipo sexual quando o Grok foi usado para remover digitalmente suas roupas, disse Grok. Eles estão trabalhando nisso e estão implementando salvaguardas para corrigir esse problema. Mas isso gerou um intenso debate sobre ética em inteligência artificial. Como podemos garantir que essa tecnologia e seus criadores estão sendo responsáveis e levando em consideração o que produzem? Então até as crianças foram despidas de suas roupas. Uau, que loucura! Sim, posso imaginar que isso é muito desumanizador para qualquer pessoa que esteja usando esse chatbot. Provavelmente ilegal. Sim, provavelmente. Boa observação. Também é ilegal. Tudo certo. Obrigada por estar aqui, Joanina Televitz. Obrigada por me receberem. Isso é tudo por hoje. Sou Lynn Ploshmeyer. Nos vemos na próxima semana em um novo episódio de INUF Nation. Por enquanto, muito obrigada por assistirem e tenham um ótimo dia, onde quer que estejam, direto de Tel Aviv.